Estamos definindo uma semântica na lógica proposicional e já vimos que ela é uma simplificação da semântica que usamos no dia a dia. Assim, dado que ela é uma simplificação, certamente ela falha ao explicar certos raciocínios que temos, que usamos. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre isso. Especificamente, vamos responder a seguinte questão: como relacionamos a dialética com a semântica da lógica proposicional? Mas afinal, o que é isso? Dialética. Olha, podemos dizer o seguinte, é claro, de uma maneira bem simplificada, que a dialética é um método de diálogo, ou de argumentação, ou de forma de pensar, cujo foco principal é a contraposição ou contradição de ideias, e a partir dessa contraposição, dessa contradição de ideias, isso nos leva a outras ideias. Então observe que é uma maneira de pensar, né? Uma maneira de pensar sobre coisas. E é uma maneira de pensar, eu diria, bem antiga. Isso vem desde os gregos. E na modernidade, isso é muito importante, principalmente porque Hegel, Marx e Engels desenvolveram muito das suas ideias considerando a dialética. Por exemplo, o materialismo dialético de Marx e Engels até leva essa denominação, dialético. Observe, materialismo dialético. E o materialismo dialético, como todos nós sabemos, é o fundamento da filosofia comunista. Mas então, se é tão importante assim, temos uma pergunta. No nosso contexto, no contexto da lógica proposicional, a negação e a implicação que estamos definindo, que estamos caracterizando de um ponto de vista semântico, corresponde ao que se entende por negação e implicação na dialética? O que vamos fazer nessa aula é tentar responder essa questão. Mas, para início de conversa, evidentemente que precisamos falar um pouco mais sobre dialética, né? E eu diria o seguinte, que a dialética se fundamenta em pelo menos dois princípios essenciais. O primeiro deles é o princípio da interpenetração dos contrários. Ou seja, é aquilo que se chama de luta dos contrários. Isso significa mais ou menos o seguinte: mesmo que haja contrários entre si, todas as coisas, todos os fenômenos, todas as ideias chegam finalmente a uma unidade absoluta. Ou seja, não existe nenhuma contradição e diferença que não se possa reduzir a uma unidade. Todas as coisas são ao mesmo tempo tão absolutamente iguais e tão absolutamente distintas. Interessante isso, né? Absolutamente distintas e opostas, como também absolutamente iguais entre si. Mas para que isso fique mais claro, veja alguns exemplos dessas ideias. Nessa folha, damos exemplos do conceito de interpenetração dos contrários. Considere esse caso. Dois contrários, dia e noite. Olha, dia é luz,
noite é escuro. Mas há uma interpenetração desses contrários. Um dia de 12 horas, junto com uma noite de 12 horas, são partes de um mesmo dia de 24 horas, formam um todo. Da mesma maneira, quando consideramos macho e fêmea, são contrários, que possuem direitos e deveres, muitas vezes contrários. Homem e mulher, contrários, mas que se interpenetram e formam um todo, os seres humanos, com um conjunto de direitos e de deveres, muitas vezes iguais. Repouso e movimento, contrários que se interpenetram também e formam um todo, que é o todo das formas de deslocamento. No contexto econômico, escravos e proprietários dos escravos são contrários. E esses contrários fazem parte de uma realidade social e se interpenetram, formando esse todo, a realidade social. Da mesma maneira, temos aqui contrários: capitalista, proletário, empresário, operário. São contrários que se interpenetram e formam a realidade social, o todo. Então, observe o seguinte: a ideia é que, mesmo havendo contrários, os contrários se interpenetram e formam um todo. Vamos continuar falando um pouco mais sobre essa ideia da interpenetração dos contrários. Temos aqui dois contrários: dia e noite, ser, não ser, verdade, erro. Do ponto de vista da lógica clássica, P, não P. Observe que nesse caso temos contradições absolutas. E isso permanecerá caso não ocorra a interpretação adequada desses contrários. E como é essa interpretação? Como é possível reunir coisas contraditórias? Por que que isso é possível? Por que que isso ocorre? Olha, o ser e o não ser dos contrários se interpenetram porque estão em desenvolvimento. Essa é a ideia da dialética. A contradição não é absoluta porque os contrários estão em desenvolvimento. Ser e não ser não são coisas estáticas. Imagine, por exemplo, um garoto no seu desenvolvimento. Ele não é estático. E, num certo momento, aos 16 anos, por exemplo, é e não é um adulto. Nesse caso, é o vir a ser é que contém as ideias de ser e não ser. Interessante isso, né? É porque há um desenvolvimento. Há um desenvolvimento no tempo é que possibilita que os contrários se interpenetram. Interessante isso, né? Interpenetração dos contrários. É claro que na lógica clássica isso não ocorre. P não se interpenetra com não P. Ou é verdadeiro ou é falso. Não há interpenetração de resultados semânticos. É ou não é. O mundo da semântica é bivalente. É ou não é. É verdadeiro ou é falso. No caso da dialética não é bem assim. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Suponha esses dois contrários e a sua interpenetração.
dia e noite. Contradições que se reduzem a uma unidade, o dia. Por outro lado, suponha duas gotas d'água, uma gota d'água e uma outra gota d'água. Poderíamos dizer que são iguais. Gotas d'água iguais. Mas, se observarmos bem, não há coisas iguais entre as quais não existam diferenças ou contradições. Então, do ponto de vista da dialética, é interessante dizer o seguinte: as contradições se reduzem a uma unidade. Por outro lado, não há igualdade que não contenha diferença ou contradição. Portanto, contradição, diferença, equivalência e igualdade são conceitos da dialética que não se equivalem aos conceitos que a gente encontra na lógica clássica. Diferença, não equivalência. Equivalência, igualdade, não são conceitos da lógica clássica, não são os mesmos conceitos que encontramos na lógica proposicional. Além do princípio da interpenetração dos contrários, temos na dialética um segundo princípio, que é a lei da negação da negação. Olha que interessante. Negação da negação. Na lógica proposicional clássica que estamos estudando, sabemos que não P equivale a P. Na dialética um pouco diferente. Temos um segundo princípio, que é exatamente isso, a lei da negação, ou lei do desenvolvimento através da negação. Interessante, né? Em outras palavras, do ponto de vista da dialética, as transformações se operam através de contradições. Isto é, as implicações de uma ideia a outra se sucedem a partir de contradições. E é exatamente a negação que constitui o movimento, a transformação ou a causação das coisas. Olha só. Do ponto de vista da dialética, o aparecimento do novo elemento, da nova ideia, ocorre por meio de uma dupla negação. Nesse caso, a dupla negação na dialética não restabelece a primitiva afirmação, nem conduz simplesmente, eu diria, ao ponto de partida, e assim resulta numa nova coisa. Então, observe o seguinte, na lógica clássica temos P, depois temos não P. A hora que você nega o não P, obtemos o P, voltamos ao que tínhamos inicialmente. Na dialética é diferente. A dupla negação na dialética não restabelece a afirmação primitiva. Não nos conduz ao ponto de partida. Não P não seria P. Seria uma nova coisa, uma nova ideia. Temos disso tudo três palavrinhas muito interessantes e muito usadas na dialética: tese, antítese e síntese. Veja o esquema. Tese, antítese e síntese. Afinal, o que vem a ser isso? Olha, tese e antítese são os contrários. A tese, do ponto de vista da dialética, é o ponto de partida. É a proposição positiva inicial. Então, a proposição positiva se nega e se transforma em sua contrária, na antítese. Observe que não é a negação da lógica clássica. Esse antítese que dá uma ideia de negação da tese não é a negação clássica.
Então, a partir desses contrários, obtemos a síntese. E a síntese é o que se chama de negação da negação. Ou seja, a síntese é uma negação disso, que por sua vez é uma negação disso. É mais ou menos essa ideia, esquematicamente. Mas, afinal, essa implicação é a implicação lógica? Não, não é a implicação lógica. Portanto, na dialética podemos dizer que o novo é engendrado pelo antigo, é implicado pelo antigo e não é somente a negação do antigo. Ou seja, a síntese é algo que surge a partir da tese e da antítese. E nesse caso, essa síntese, esse novo, possui simultaneamente algo de comum com o antigo, com a tese e a antítese, mas não é uma negação completa. Olha só, não é uma negação completa, é uma negação parcial. Olha, temos que dar um exemplo disso aí. Veja um exemplo. Considere aqui os contrários, tese e antítese. Nesse caso, a tese é o comunismo primitivo e a antítese, o capitalismo. Mas o que é isso, esse comunismo primitivo? É aquele comunismo, digamos, bem da antiguidade mesmo, da Idade da Pedra. Propriedade comum dos meios de produção e, além disso, a produção também é comum. Tudo é comum. Primeiro passo, a negação da tese. A negação da tese nos leva à produção privada, depois a economia escravista, depois a produção feudal e, finalmente, a produção capitalista. Ou seja, da negação do ponto de partida, que é o comunismo primitivo, da negação da proposição inicial, obtemos a antítese, que é o capitalismo, que é a nossa situação atual. E desses contrários, num desenvolvimento dialético, obtemos a síntese, que é o comunismo, que é uma proposição positiva superior ao comunismo primitivo. Tem relação com os antecedentes, mas não é os antecedentes. É uma proposição positiva superior, superior ao comunismo primitivo, superior ao capitalismo. Por quê? Porque no comunismo, na síntese, incorpora-se a tecnologia capitalista, mas no modelo de propriedade comum dos meios de produção em comum, muito mais complexo do que no comunismo primitivo. Portanto, temos aqui tese e antítese, da tese obtém-se a antítese e desses contrários engendra-se o novo, a síntese, que é o comunismo. Conclusão de tudo isso. Olha, por um raciocínio dialético, é possível, a partir dos contrários, da tese e da antítese, obter uma síntese. E a antítese é obtida pela negação da tese. Puxa, é uma negação que não é a negação da lógica proposicional. E a síntese é obtida por uma implicação que também não é implicação da lógica proposicional. Temos uma negação diferente. Temos uma implicação diferente. E para finalizar, mais uma pergunta.
Puxa, será que dá para sempre pensar de forma dialética? Ora, dialética é um jeito diferente de pensar daquele jeito que a gente pensa na lógica clássica, na lógica proposicional. Mas será que a gente sempre pensa desse tipo, de forma dialética? Olha, eu vou ser sincero com você. Claro que não. Eu não me relaciono com os meus filhos e com a mulher de forma dialética. Eu diria que, se assim o fosse, se a minha vida fosse uma dialética, eu já teria separado de minha mulher há muito tempo. Imagina estar sempre negando uma tese à procura de uma antítese para se obter uma síntese, num contexto de vida familiar. Puxa, isso é insustentável, mano. Olha, minha mulher ficaria muito nervosa com isso, certamente. Outra coisa, se você for dar uma olhada bem, os preceitos bíblicos, a ética cristã, olha, de forma alguma ela prega uma forma de pensar dialética. Meu amigo, amar o próximo como a si mesmo, nada tem de interpretação de contrários e de negação. Não. No amor, não se procura por contrários, nem por negações. Não se procura o confronto de teses e antíteses para se obter uma síntese. Procura-se a compreensão, a aceitação e a empatia pelo outro. Olha, amor é um sentimento engraçado, né? Acho que amar transcende dialética, transcende lógica, transcende todas essas coisas. Como Wittgenstein dizia, está no domínio do indizível. Só dá para mostrar. Não dá para entender isso direito. O máximo que conseguimos fazer é expressar amor. Então, meu amigo, ame. Simplesmente ame. E isso, definitivamente, não tem nada a ver de dialético.